Michael Zacarias, Dinei Oliveira, glória ao Rei Jesus. Os tempos se cumpriram. Não tinha ninguém. Ana Lorena Teixeira, o discípulo. E a terceira pessoa, Denise, no YouTube. Miguel Quitecula, quarta pessoa. Pati, Pai do Senhor. Está assistindo, Pati. Ângeles Chianda, Chanica, Obreira Chanica, o Delcio Mendes, Susana Pedro, Vanessa, Jomac, glórias ao Rei Jesus. YouTube começou agora, já superou o Facebook. Aleluia. Venham e bebam de graça. A parente da Xanica, Maria Tati, vivendo em Portugal. Rosalina Neres, Fernando, Ronaldo Vieira, Antônia, glória ao Rei Jesus. Nossa live hoje, como sempre, perguntas e respostas. Você pode perguntar e nós vamos te responder. Você pode perguntar e nós vamos te responder. Grande é o Senhor, digno de honras e glórias e poder e domínio e majestade. Janete Araújo, Ivanete Barbosa, Antônia Francisco, Maria Aparecida, Maria Madalena, presente para ouvir a mensagem da cruz, Eduarda de Sá, Ana Paula Barros. Então mande as vossas perguntas. Antônia Edilene Camussa da Conceição disse que estava com coronavírus e foi curada. Eu estou curada da Covid. Sim, Antônia. Aqui o coronavírus não passa. A que horas aconteceu isso? Jesus, então, o Senhor do servo curado perguntou quando cheguei em casa: a que horas isto aconteceu? Eu também pergunto a Antônia: a que horas aconteceu isso? E a Antônia vai responder: quando tu mandaste a palavra. Tivemos uma exortação matinal muito abençoada. Você estava trabalhando, eu tenho certeza. Os de Angola, que estão aqui em Angola, hoje é feriado. O 4 de fevereiro, chamado dia do início da luta armada. Neste dia entrei nas águas batismais da Praia Amélia e tinha começado uma nova era. 24 anos depois, eu posso dizer, como falou Paulo, eu fiz um bom combate, mas eu falo o contrário de Paulo. Ainda não terminei a carreira, mas tenho guardado a fé. E ainda guardarei a fé. Tenho certeza que a coroa está preparada. 24 anos de guerra. 24 anos dos tais 7 de preparação combativa. 7 da escolaridade para a guerra. E hoje estamos aqui. Glória ao Rei Jesus Cristo. 17 anos de grandes combates, esse é o 18º.
Bendito seja o nome. Viu? A minha escola para a guerra foi de 7 anos. É muito forte, é muito espiritual, né? 7 anos depois, começamos essa igreja. Só fiquei na IUR de 7 anos. Glória ao Rei Jesus Cristo. Aleluia. Sim, nem completei os 7. A caminho de 7 anos tirei o pé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi o tempo suficiente para ser instruído pelo Mestre, o Mestre dos Mestres, o grande arquiteto, o sábio arquiteto. Eu não estou a falar o arquiteto da maçonaria, que é Satanás, o arquiteto do universo. Não é o diabo, não. É Jesus. Pois João reconheceu isso. Nada há que foi feito que não foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. O Verbo, a palavra. Glória ao Rei Jesus. Antônio Quiteque, Lucas Xavier. Glória ao Rei Jesus Cristo. Estava trabalhando, voltei às pressas. Nelson Souza. Aleluia! Manda as vossas perguntas. Silmo Pedro. Rosimarinho. Boa tarde, Rosi. Sair Vanderlei. Paz Sair Vanderlei. Nzani Chiesa. Primeira pergunta. Glória a Deus, aleluia. Joana André. Apóstolo, como perseverar orando a vida toda? Como perseverar? É perseverar. Perseverar significa continuar. Não sei se tem uma explicação. Perseverando em oração, se esforçando, porque não é fácil. É mais fácil começar, o difícil é terminar, por causa das oposições. O inimigo sempre vai se opor a homens e mulheres de orações. Essa oposição é com dores no corpo e fora do corpo. Digo, as coisas à sua volta, as pessoas à sua volta serão fustigadas, as pessoas serão atacadas, serás entristecido, serás perturbado, serás angustiado, serás humilhado, serás perseguido. Então, não te esqueças que são sintomas de uma vida de oração. Isso faz bem aos guerreiros. É só continuar. Sabe como você perseverar? Faz o que Paulo falou. Todo aquele que luta de tudo deve se abster, porque muitos querem orar na carnalidade. Vais continuar como? Impossível. Mas quando nós estamos no Espírito, andamos e vivemos no Espírito, então temos vida para dar e recebemos vida. E vamos nos esforçar. E vamos não ignorar os ardis de Satanás, mas porém, aleluia, sendo paciente nas tribulações. E assim você vai continuar. Mas se não renunciar à tua vida, à tua vontade, e você entrar na guerra para fazer um bom combate, não vais fazer um bom combate. Você vai desistir, o jugo será muito grande, porque o pecado traz jugo, traz fraqueza. É necessário renunciar ao pecado. Todo aquele que luta, de tudo deve se abster. E assim vais continuar a lutar, se abstendo de tudo, se esforçando na caminhada, entendendo que as lutas, as adversidades, as oposições que você encontrar fazem parte da caminhada daqueles que são guerreiros. Sim, mas tu tens nas tuas mãos as armaduras de Deus. Então, é um desafio que você deve, glória a Deus, partir contra eles como Davi partiu contra Golias. E não deixa-se intimidar por causa dos Golias da vida, nem tampouco dos Saulos que cruzaram o teu caminho. Uma coisa você deve saber. Diga como, aleluia,
o homem que foi fazer a espionagem juntamente com Josué e mais 10 amigos, Caleb, eles serão o nosso pão. Somente vamos nos esforçar e o Senhor vai nos entregar todos eles nas nossas mãos. Ouviu? Esse é o segredo para perseverar. Se eu não te falar a verdade, você vai se frustrar, que as lutas virão por causa da vida de oração. Os contra-ataques virão, e muito violentos, porque o diabo não quer que ninguém persevere em oração. Por isso você vai encontrar, a maioria começaram e não terminaram. E Jesus disse, quando você for, glória a Jesus, para uma batalha você precisa avaliar os custos, se você deve partir ou não. Quando você construir uma casa, você deve avaliar os custos, se tem condições de terminar a casa ou não. Senão você vai começar e não vai terminar. E todos que vierem vão zombar, falando, esse homem começou e não terminou. E o mundo está cheio de homens que começaram a edificar as suas casas e não terminaram. E hoje se tornaram vexame e vitupério do mundo. Não, tem que ser um homem valente, um gigante, para superar os gigantes desse mundo, para frustrar os Saulos da vida. Diga amém. Mas Obreiro Miguel Quiteculo Zamba. Mestre, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó 3:6. Será que é por este motivo que o mês de fevereiro tem apenas 28 a 29 dias? Simplesmente curiosidade, pai. mentira. Eu também um dia acreditei nessas mentiras pentecostais. Quem que te disse que no passado fevereiro tinha 29 dias? Que te culo. Esses aqui são os gregos e outros bandidos da Roma, não sei se são os romanos ou os gregos que fizeram isso, que fizeram seu calendário. Vais encontrar que o ano, no tempo do Senhor, aos antigos, eles contavam o ano a 360 dias. E 360 dias, os 12 meses, é 30 que te culo. Por isso vai encontrar os 3 anos e meio em 1260 dias. Quer dizer, cada mês 30. Nunca existiu isso. Isso é coisa dos romanos da nova era. Ouviu? Mas Ana Pinto. Apóstolo, o apóstolo Paulo falou que aqueles que têm a mulher considerem como se não tivessem. Essa palavra também serve para as mulheres considerarem como se não tivessem maridos? com certeza. Esse considerar como não tivesse não é desprezar, não é maltratar, nem desobedecer. Calma aí. Ao homem lhe foi dado, sim, lhe foi dada essa palavra. Homem, ame a tua mulher. E a mulher lhe foi dada essa palavra. Mulher, submeta-se ao teu marido. Então, o que você acha? Que o que Paulo falou é abdigar-se dos deveres no casamento? Não. Paulo não disse, olha, os que têm mulher, você não tivessem para abandonar as mulheres, para maltratar, para deixar de amá-las, e ao contrário, ou então o antônimo disso, as mulheres, lhes foi dito para se submeter, não significa que, considerando como não tivessem, como para desobedecerem, deixarem de fazer a obra que lhes foi dada no casamento, não. Que os homens consideram como que não tivessem mulheres, homens de Deus. O que é isso? Como? Por isso está lá a palavra como. O português funciona também na interpretação bíblica. Só o português não basta. A espiritualidade, o conhecimento revelado. Como? A palavra como está falando de uma comparação. É uma figura de estilo. Ouviu? Não é um facto. É uma figura. O que é isso? Como se não estivessem. Isto é, você vai usar, tomar a palavra de Jesus Cristo. Aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmão, por amor a mim, não é digno de mim. Ouviu? É essa aqui. Aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filhos, por amor a mim. Senão não vai ser digno dele. O que é isso aborrecer? Não é odiar. Aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filho, não é odiar. Mas sim, é você se colocar no lugar deles no tocante às coisas do reino. No tocante, aleluia, ao teu ministério. No tocante, glória a Jesus Cristo, em busca incessante de Deus. Isto é, nenhuma mulher pode te tirar no caminho. Você não pode ser como Sansão, que entregou as suas forças a Dalila. Sansão tinha que aborrecer a Dalila. Aborrecer a Dalila para Sansão era que não lhe revelar o segredo, ainda que ela desfalecesse. Sim, não seja como Adão,
que agradou a mulher para morrer com a mulher. Seja como Jesus, que não agradou a noiva, a igreja, para morrer com a igreja. Mas sim, não pecou como a igreja de pecadores, mas ele permaneceu fiel e morreu, glória a Jesus, sem pecado, para resgatar a noiva. Sim, Sansão não morreu para resgatar a Dalila, foi vencido porque não aborreceu a mulher. Não considerou, se for mais ou menos comparando o que você perguntou, não considerou a mulher como não a tivesse. Quem tem mulher, considera como não tivesse. Isto é, continuarás a buscar a Deus com uma vida equilibrada, amando a sua família, a sua mulher, ajudando eles, mas ainda assim, Deus no centro de tudo e em primeiro lugar. E assim, quando a mulher se levantar, usada pelo diabo como a Eva, quando a mulher se levantar, usada como o diabo, como a Sansão, sim, pelo diabo como a Dalila e outras, Jezabel, para que acabe, sim, você tem que lhe colocar no lugar dele e dizer: tem balizas que não devem ser ultrapassadas. É inviolável a santidade de Deus para mim. É inviolável o temor do meu Deus para mim. É inviolável a minha salvação. Ouviu? É isso aí. Lili, apóstolo, sonhei com duas luas, uma cheia e outra nova, no mesmo céu. Tem algum significado? Uma cheia e outra nova. Epá, é assim. Você sabe que nos últimos dias está a aparecer muitos sinais na lua. É incrível o que vocês estão a viver. Muitos sinais na lua. Muitos estão a sonhar a lua, outros só sonharam duas luas lutavam, outros porque não sei o quê, dois sóis. Então, lua. Sim, existe uma lua das trevas e outra lua do inferno. Ouviu? Agora, não sei, porque a das trevas já foi descartada, foi destruída, a lua das trevas, a lua. Quando se fala lua, é o reino, né? O reino da dimensão, a glória, pronto, a glória de Deus na dimensão da lua está a brilhar, por isso você está a ver as coisas que estão acontecendo entre vocês, grandes sinais, grandes avivamentos, muitos de vocês estão a dizer, mas como é que isso não está escondido, como é que mais gente ainda não se apercebeu? Não, deixa, por isso ainda tem uma outra glória para alcançar, ouviu? Glória ao Rei Jesus Cristo. Ana Lorena Teixeira, apóstolo, nesse momento, em qual dos selos do Apocalipse nos encontramos? Não, seres do Apocalipse não, é assim, quando eu falei ontem, Ana, que eu tenho o selo, o homem de Deus, existem, glória ao Rei Jesus Cristo, mistérios. Quando você viu Jesus Cristo foi abrir os sete selos, é o resultado da vitória que ele teve na terra. Vocês não sabem, né? Sim, Paulo falou, profundidade das riquezas. E as riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, têm a ver com os mistérios do reino de Deus. Sim, que são insondáveis e inescrutáveis, os segredos, os enigmas de Deus. E vê que Jesus teve que vencer os poderes das trevas. Sim, na profundidade das riquezas, que é o inferno, saiu e depois, glória ao Rei Jesus Cristo, lhe foi dado o livro selado e conseguiu abrir. Por isso você vai encontrar o anjo a dizer: eis aí o leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou e venceu. Viu? Venceu. Quer dizer que ninguém era capaz, ninguém conseguiu chegar na dimensão que Jesus tinha chegado. E por isso ninguém conseguiu tomar o livro na mão daquele que estava sentado no trono. Tinha que ter alguém que foi até lá e venceu todos os níveis espirituais, ou todas as dimensões espirituais, e assim foi capaz para abrir o livro selado. Não tem nada a ver com o em que selo estamos, quando eu falei, isso são níveis espirituais, sim. Os níveis espirituais das profundidades, do submundo. Glória ao Rei Jesus Cristo. Por isso não diga em que selo estamos. Isso não tem nada a ver com os selos do Apocalipse que eu falei ontem. Ok, Ana Lorena? Os selos do Apocalipse são os juízos que já foram decretados e que vão abater. Glória a Jesus. É, na grande tribulação. Mas os selos não começarão a ser abertos na grande tribulação. Porque antes mesmo da grande tribulação, já tens aí os primeiros selos a serem abertos, abertos, ou como é que sim? Serem abertos, está certo a palavra, para começar a guerra que vai dar lugar à grande
tribulação começa no final dessa dispensação. E já começou essa guerra. E por isso os céus também já começam a ser abertos agora para que o homem, o cavalo do cavaleiro branco assentado em cima desse cavalo com uma coroa e um arco na mão. E ele partiu, aleluia, para a batalha. Por que ele foi coroado? Havia vencido as batalhas, mas ainda continuava na guerra, ainda não tinha terminado a guerra e partiu para vencer. Por isso já começam a ser abertos agora. Aleluia, Ana Lorena Teixeira. Michel Zacarias. Apóstolo, uma pessoa pode ficar endemoniada por escutar louvores de um falso adorador? Se não tiver selado, quando o homem tem selado, não fica endemoniado, não sabia disso. Que é isso selado? Tem um Espírito do Senhor. Por isso a necessidade das pessoas terem o Espírito de Deus. Porque um homem selado pode ir na casa do quimbandelo e não fica endemoniado. Estou a falar, não está aí lá consultar, que foi lá por mero acaso, pode se pisar no centro de Macumba, por mero acaso, mais ou menos sem querer, e entra lá, porque são lugares consagrados, no cemitério, você não sabe, as pessoas vão no cemitério, muitos saem, desses que não estão selados, saem lá endemoniados, porque aí é centro de bruxaria, centro de macumba, você pisa lá, fica a careta lá maldições, mas o homem que está selado, nenhuma maldição entra nele, a não que ele abra a porta, a não que ele, glória a Deus, provoque a ira de Deus, a não que ele toque no interdito, ouviu? Então não tem nada a ver com isso. Eu estou selado, quem te disse que se ouvir a música do endemoniado, eu vou ficar endemoniado. Agora, as músicas dos demoniados, por causa da vida que eles que gravaram, apresentaram, é a mesma coisa como novela. Só, olha assim, tudo igual. Novelas, filmes, antes de colocar no ar, eles vão no centro de Macumba e consagram aquilo. Não estou dizendo todos, mas aqueles que têm prominência mundial, internacional, nacional, que têm fama, têm riqueza, têm que consagrar os discos para andar em imagem. Então, são demônios que se movem nos louvores deles e não Deus. Agora, se eu estou selado, se eu tenho vida, os demônios vão fugir, não poderão entrar em mim, porque eu estou selado. Por isso o Espírito Santo é chamado o selo da promessa de Deus, porque o selo significa porta fechada, o selo é para fechar a porta, e sou um que conhece o segredo para abrir o selo, e Deus é quem selou você, e por isso Satanás não pode abrir esse selo. Somos selados para sermos a possessão de Deus amanhã. Glória a Deus nos nossos corpos, claro, porque já habitamos, o Espírito Santo já habita em nós, dentro de nós, mas nossos corpos ainda, por causa do sangue da carne, o Espírito não pode habitar, e por isso ele se chama selo da promessa. Promessa de quê? Está pensando que é a promessa do Espírito Santo que Jesus falou, e eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, a promessa do Consolador? Não, isso já se cumpriu. Há uma promessa do Espírito habitar no nosso corpo, por isso nossos corpos foram selados, mas enquanto o sangue e a carne habitarem em nós, o Espírito não pode habitar no nosso corpo. Mas um dia, quando recebermos corpos gloriosos, o Espírito se moverá sobre o nosso ventre, sobre nossas veias. Águas vivas vão fluir. Amém? Mateus Viana. Apóstolo, os Estados Unidos é a capital de Satanás aqui na Terra? Eles irão destruir a China usando ela como um degrau para mostrar ao mundo o poder deles e que eles mandam na... O diabo não gostou da tua pergunta, já começou a tocar a YouTube. Está a falar, para com isso. Sim, o mundo sempre foi reinado por um poder. Por isso você vai encontrar no livro de Daniel esses poderes. Até os que ainda não tinham vindo Daniel, os viu. Sim. E quando aquela nação reina no mundo, todos que se levantarem contra aquela nação vão ser destruídos, porque estão a ousar enfrentar as autoridades. Vão. Ouviu? Por isso todos que se levantaram contra Nabucodonosor no tempo do rei Nabucodonosor, tombaram. Todos que tentavam contra o Egito no tempo do Egito, tombaram. Todos que tentaram contra o Império Romano no tempo do Império Romano, tombaram. Todos que tentaram contra os americanos, tombaram. Depois que terminaram os romanos, os americanos agora que reinam no mundo. Então, tudo que você está a ver aí é conversa para o boi dormir. É o diabo incitando eles para serem destruídos. A não que chegue o tempo do reinado daquele império. Ok, vais encontrar uns, até outros impérios tombaram sem guerra. Sem guerra. E outros com guerra. Vais encontrar aquele bode que veio lá do ocidente e não pisava no chão. O Didi não está a gostar dessa pergunta, por isso começou a tocar aí. Sim,
Então, se ainda não chegou o tempo deles de serem substituídos, não adianta. Não adianta. Se o tempo ainda não chegou de serem substituídos, não vale a pena. E eu já vos falei que os americanos serão substituídos pelo filho da perdição, a oitava cabeça. Sim, por isso ele é chamado também um dos sete. Ouviu? E a oitava cabeça é a besta, o anticristo. Então, se o anticristo é que vai vir substituir os americanos, quem é a China para destruir a América? Se o anticristo é que vai vir substituir os americanos, quem é a Rússia para destruir a América? Nem pensar. Aquilo tudo é só sangue que Satanás quer. Aí incita o orgulho dos soberbos, a soberba dos arrogantes, como o da China, para ser aniquilado. Você não viu? Sempre aconteceu isso. Onde está a arrogância do Saddam Hussein? Foi executado. Então, esqueçam isso, que agora é a capital de Satanás. Claro, tem lá um trono, o trono do governo. Existem vários tronos de Satanás na Terra. O governo mundial está na América, por isso todas as organizações mundiais estão na América. OMS, Nações Unidas, Banco Mundial, não sei o quê. Tudo pode estar na Europa, seus escritórios. Mas é mentira, são governados lá na América. As Nações Unidas estão. Estão aí. Por isso está lá o trono do governo mundial. E essa confusão que estás a ver aí da Rússia e China, eles que estão a ser entregues para serem humilhados. Ok? Mariano Maria, apóstolo, fala ainda dessas mortes constantes na polícia de Angola. Aconteceu mais quem? Morreu mais um polícia, ok? Essa é uma novidade. Como então? Morreram mais polícias? Isso tem a ver com o Principado. Eu já vos falei que quando o Principado entrar em ação na guerra, o Principado de Angola está num. O Principado de Angola está furioso por quanto aqueles a quem ele dera o poder e a autoridade não lhe ajudaram. E esse já é o julgamento, é a vingança. É a vingança da parte do Principado. Sim. E o Principado se vinga de várias maneiras. Assassinatos, crise, guerras, tudo isso. Pandemias, catástrofes, convulsões sociais, fome. Tudo isso. Quer dizer que está a mostrar que até a queda do Principado, a nação angolana não vai ter paz. Eu já falei, 2022 seria difícil. Falei em 2021. E 2023, mais difícil ainda. 24, mais difícil ainda. 25, mais. 26, mais. 27, mais. 28. Até a queda do Principado, 2029. Num dia como amanhã. Num mês como este. E num dia como amanhã. Aí a nação poderá respirar ares. Novos ares. Vingança. Vingança. Mas Apóstolo, o seu estômago ainda dói por tanto jejuar? não. O jejum é assim, já vos expliquei. O que é que o jejum traz? Quando nós começamos a jejuar, no princípio, esse princípio não é de pouco tempo, esse princípio são anos. No princípio do teu jejum, teu corpo vai gemer. Esse gemido que estou falando não é fome, é fraqueza, que esse vai contigo até o último jejum que fizer na terra, por causa da carne do sangue. Estou a falar, sim, teu corpo está cheio de toxinas, está cheio dos alimentos, esses alimentos que vocês vão tomando, as gasosas, o açúcar, não sei o quê, papapá, papapá. Então, quando você fica um tempinho sem comer, então, automaticamente, aquele lixo todo reage no teu corpo com náuseas, dor de cabeça, dor do estômago, fraquezas incríveis, disenterias, tudo isso. Sangramentos, tudo. E eu também falei que o jejum é uma forma de Deus sarar as pessoas. As enfermidades são expostas e na continuidade da nossa luta, depois vocês são sarados. É incrível como é que o jejum ele faz no corpo humano.
Sim, depois de muito tempo, com a maturidade, fazendo do jejum como uma prática constante, vai chegar um momento que essas enfermidades, essas mazelas todas desaparecem do teu corpo. Não estou a dizer que aqueles fraquezas, a dor, por falta de alimento, não, ele vai continuar consigo. Estou a falar das enfermidades. E assim, chegará um momento que você procurará. Antigamente, quando eu jejuava, preste atenção, eu terminava o jejum, tinha a língua toda, o céu da boca arrebentado. Mas aquela dor terrível, quando entrava o sal, comida salgada, é incrível, é arder, não conseguia nem comer. Depois, alguém me ensinou, disse, não, começa a tomar um chá quente para começar o jejum. Comecei a tomar chá quente, evitei. Alguém me disse, não, você tem, quando entrava num jejum seco, eu terminava, tinha desenterias terríveis, disse, você tem começado o jejum? Não, tomo leite. Ei, não faça isso. Não, como fui? Não faça isso, vai arrebentar com o estômago. Como carne, não. E alguém me disse assim, depois ignorei também, né? Usei minha fé. Mas no princípio fiz isso e funcionou. E ele me disse assim, comece o jejum com alimentos leves, de preferência uma sopinha, uma sopinha, algumas frutas. E também não pode ser aquelas frutas ácidas, não. Comece o jejum, não come pão, não toma leite, um chazinho, uma sopinha, uma saladinha, umas frutinhas. Alguém está a terminar o jejum, está a tomar refrigerante. E ele me disse, não faça isso. E fui evitando esses maus hábitos. Até muitos escreveram livros, Maus Hábitos no jejum, depois do jejum, após o jejum. Sim. E vi que funcionou. Agora, o meu caso é outra coisa. Então, por causa de muito tempo, eu já estou mortificado. Não somente estou mortificado, o sobrenatural se manifestou em mim. Presta bem atenção se você não sabia o jejum que eu estou a fazer. Escuta muito bem, o pão e a água que Elias bebeu e comeu junto. Meu Deus, querem interromper a vossa bênção? Está aqui o insurreto que está a tentar interromper. Que Elias comeu e bebeu debaixo da árvore de zimbro, no deserto de Berseba, e caminhou 40 dias e 40 noites. Bom, que relação tem isso? Vou vos falar agora. Quando Deus estava me preparando para esse jejum, Ele me deu uma visão. E eu estava de joelho orando. E na oração eu apanhei sono. Na visão. E na verdade também estava muito de joelho. Talvez estás de joelho, depois dorme e sonha que estavas a orar e dormiste. Na visão, uma outra visão. Ou então, na oração, uma visão como que dormir é incrível. Aí depois veio um anjo. O mesmo anjo que apareceu, Elias, que apareceu a mim. É muito maravilhoso que você está ouvindo. E ele trouxe uma latinha de leite condensado. Uma latinha de leite condensado até mim. E ele, o anjo, não o anjinho, estava falando o anjinho, por causa de falar muito uma sopinha, uma frutinha, uma aguinha. E o anjo me despertou e eu tinha diante de mim uma latinha, uma bisnaca de leite condensado. E já estava aberta. É incrível. E eu chupei. Voltei a dormir, na visão. Aí depois o anjo voltou a me despertar, segunda vez. Sem palavras. Ele não falou naquele dia, mas voltou a falar muitos anos depois. Já tinha começado o jejum. Muito comprido te é o caminho. Levanta-te e anda, porque a caminhada te é longa. E trata-se de uma guerra prolongada. Na visão, eu voltei a chupar e me levantei, arrumei as malas e marchei. Despertei da visão. Meu Deus, como se repete a história de Elias comigo? O que é isso? Não entendi nada. Quando chegou a hora, Deus explicou. Lembra-te da revelação que eu te dei. Agora você vai caminhar 40 dias e 40 noites com a força da mesma refeição. Se Elias só tomou aquela refeição e já não voltou a tomar, eu vou tomando, mas que Deus está me mostrar é esta refeição, o líquido, o leite, que me dá força
para caminhar essa dispensação. 40 dias e 40 noites. Um dia cada ano. Ouvistes? Por causa da revelação, da palavra, foi Deus quem mandou, e por isso não sinto nada, nem dor do estômago, nem problema no estômago, nem enfermidade, nem nada, só fraqueza, mas as fraquezas são renovadas, porque assim está escrito, aqueles que esperam no Senhor vão renovar. Estou a esperar o quê? Estive esperando o nascimento do menino, já nasceu, estou a esperar a plenitude, o crescimento do menino para alcançar, e assim as minhas forças vão se renovando, e vou subindo com asas como de águia, e vou caminhando, e vou correndo, mas não me fatigo, nem me canso. Fortaleza do alto. Quando Deus manda fazer algo, Ele vai te ajudar. E Ele disse, vai, conduz o povo. E Ele disse ao mesmo que Ele mandava, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, com a destra da minha justiça. Alguém está dizendo, oh, que coisa linda, que revelações, que profundidade de riquezas, que maravilhas ouvir esse homem. Sim. Tem mais? Sim. Daniel Alves, apóstolo, fala-me do futuro conflito no leste europeu. Futuro. Eu já falei, não falei aqui? Não fala do futuro conflito, fala da guerra mundial. Isso tudo aqui são sintomas da guerra mundial. Ouviu? Antes de uma guerra, as duas guerras mundiais que aconteceram, antes da guerra, vai acontecendo assim, conflitos aí, papapá, o diabo sempre arranja um motivo. Pode ser até que a guerra não arrebenta através disso. É como se fosse um rio, que vocês tapam, fura aqui, tapam lá, fura aqui, tapam, quando assustar depois arrebenta. Então esses são sintomas, é a preparação da guerra mundial. Ouviram? Se for desta vez, então vai começar agora. Mas se vocês verem que as tropas voltarem no quartel, não digam, oh, onde está a guerra mundial? Não, vai vir. O importante é que os blocos já estão formados, estão a criar coesão entre as coligações, os coligados. Viu? O Putin não foi para a China, e vocês viram, vocês parecem que não comparam que o discurso dos dois, bem musculado, uma coesão disse que é eterna, que ninguém vai nos separar, e a China já ameaçou, quem atacar a Rússia, nós também vamos entrar na guerra. A China já disse, vamos defender, vamos ajudar os nossos parceiros. Ouviu? Aquilo é para tentar intimidar o Ocidente e a América. E a América que é arrogante por natureza. A América ninguém consegue lhe intimidar, porque ele tem o espiritual na mão dele. O Ocidente são outros orgulhosos, porque eles têm a América como cobertura. Aquela boca toda do Ocidente, o Ocidente não tem nada. O Putin, ele derrota mesmo o Ocidente em 24 horas. Ouviu? Os britânicos vão se sujeitar aos russos. Portugal, pior. Por isso o Putin chama Portugal como a cauda da Europa. França, pior ainda mais. Mas a força do Ocidente está na América. Por isso você vê que a América é que eles arrasta. Quando a América diz não, eles não avançam. Ai daquele que dizer não quando a América está aí. Vai dizer o quê? Vamos ir. Como foi fazer como quem? Como Gideão. Tu aí, se eu prender os dois reis, quando eu voltar, eu vou vos ensinar com os espinhos. Então, a maioria são obrigados a entrar contra a vontade deles, porque senão está mal. Então, se preparem para essa grande guerra. Ouviu? Não é um conflito no leste, conflito no mundo. Aquilo só o território que eles estão escolheram para quê? Para o conflito. Eu não estou a dizer que seja esse o momento. Podem as armas voltarem no quê? Nos quartéis. Mas o conflito nunca vai deixar de existir. Vocês não viram? Terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra continuava. Até mudaram o nome. Guerra Fria. Ouviu? Escolheram uma nação. Os dois, onde vieram medir as forças. Vocês conhecem qual é a nação onde os americanos e os russos mediram as forças? Na Guerra Fria. São bandidos esses aí.
Não queriam que a guerra se passasse nos territórios deles, escolheram uma nação, onde nós vamos explodir, onde nós vamos experimentar as nossas armas, onde nós vamos medir a nossa força. Quem é? Quem é? Se vocês entendem como eu entendo, qual é a nação que os americanos e os russos haviam escolhido para experimentarem a força durante o período da Guerra Fria? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém. Emetsu da Cunha, nada. Hein? Não vou vos falar. Espero que alguém entre vocês fale. Vamos. Odair Monteiro. Apóstolo, há poucos dias, depois de orar numa madrugada, sonhei com 3 seres no céu: uma leoa, uma águia e um anjo. Isso quer dizer alguma coisa a respeito da minha vida? Arnaldo Serafim Coça. Sim, senhora, conseguiu descobrir. Deus abençoe Coça, Angola. Tua vida como? Foi-te mostrado esse. Mostrou com quem? Com uma Uma leoa? leoa, uma águia e um anjo. São anjos. Agora, não sei se são anjos caídos ou anjos eleitos. Você não sabia que os anjos tomam as figuras dos animais ferozes, das águias? Viu? Por causa da agressividade, da violência, especialmente os arcanjos, potestades, principados, arcanjos. Eles tomam essas figuras aí. Isso não tem nada a ver com a tua vida. Te foi mostrado anjos no céu. As águias são anjos. Os leões também podem, os anjos podem se manifestar como leões, feras. Ouviu? Tua vida como? É uma revelação que você tivesse, não é você não. Aí já o diabo deve estar te falando, você é uma águia. Não, não tem nada a ver contigo. Você viu, talvez, os exércitos que estão a batalhar na terra. Cornélio Sueder. Mestre, por favor, explica. Qual tem sido o impacto que tem havido quando um bruxo muçulmano que se consagra nas matas virgens se cruza com um crente firmado e prontos a derrubar as potestades? Não entendi. Quais são as consequências que? Qual tem sido o impacto que tem havido quando um bruxo muçulmano que se consagra nas matas virgens se cruza com um crente firmado e prontos a derrubar as potestades? Epá, essa pergunta aqui não sei como te responder. Você está pensando que a guerra é no físico? A guerra não é no físico, é no espírito. Agora, é um momento que eles fazem aparições para te ameaçar somente. Hã? Esse eu vou vos contar a experiência do Rui Vaz em Benguela. Toda vez que o Rui Vaz entra em jejum, tem um feiticeiro lá, parece que veste como padre, anda descalço. Parece que me chamam de maluco lá na cidade. Parece que é um demente. É mentira. Eu falei, o Rui está a se consagrar. Toda vez que o Rui Vaz entra em jejum, esse homem aparece. Ele a conduzir o carro e ele anda. E toda vez que o Rui Vaz chega, ele olha. Sempre ele olha assim. E o Rui me falou que toda vez que ele cruzar o jejum, fica rijo. Então, mas que a guerra não é no físico, é no espírito. Agora, tem vezes como esse, se você cruzou com esse muçulmano, ele veio te ameaçar, ele veio declarar guerra, ele veio dizer, olha, prepara-te. Sim, mas que a guerra não é aquela. Aquela só é um anúncio da guerra. Ele veio anunciar que ele está na guerra, que ele vai acabar contigo. Mas você não deve temer. Ouviu? Glória ao Rei Jesus. Amém? Que ousado muçulmano que anda a se consagrar. Ouviu? Eu já vos falei que eles são ousados. Se consagrando nas matas. E pensa que para destruir o quê? O mundo. Mas no mundo, principalmente a igreja. Os que dizem ser crentes. Ou então a verdadeira igreja. É guerra. É conflito. É pancadas. Eles querem dominar o mundo. Não estão a dar de sono, não. Mas... Apóstolo, ouvi alguém dizer que os demônios estão em todo o canto da terra. Isso é verdade? Com certeza. Você vai perguntar, mas você não está vendo quem é que está fazendo essas ações aí? Onde é que tem um humano onde não tem demônios? Me fala aí. As obras do demônio você não está vendo? Os assassinatos, os acidentes, miséria, violação, pedofilia, maltratos, lutas, assassinatos, tudo isso, ódio. Se todo ser humano que você não tiver Deus tem está possuído de demônio, você vai dizer que todo ser humano.
Se não tiver Deus, tem demônio. A uns, os demônios estão fora, mas a ação é a mesma. Viu? Tem a possessão e tem a opressão demoníaca. Mas é mesmo, as consequências são as mesmas. Como quando estão possuindo a pessoa. Vai perguntar mais. Demônios já ocupam as pessoas desde o ventre das suas mães. Os demônios são muitos. Você não ouviu aqueles demônios choravam para que não lhes mandasse no quê? No inferno. Porque estavam a largar um corpo. Eles não pediram para lhes meter no porco, nos porcos. Por quê? Porque sabiam que nos porcos depois sairiam e voltariam a encontrar mais uma vítima para eles possuírem. Jesus não falou que os espíritos imundos, quando eles têm saído, andam nos ares e depois quererão vir visitar a casa deles. Se eles acharem que está adornada, limpa, não é santidade, essa limpeza aqui, sem ocupação, mente vazia, sem Deus, sem a palavra, sem o Espírito de Deus, outra vez vão voltar, convidando outros 7. Ouviu? E Jesus disse que a vida desse homem será pior do que a anterior. Pior na negativa. Ouviu? Marinela Afonso, apóstolo, é verdade que para a pessoa ser liberta tem que manifestar um demônio? Não. Quem que disse que se manifestar demônio? Tem demônios que saem e não precisam, não manifestam. Eles ouvem a voz do mando do homem que está ungido ou que tem a unção, eles pulam. Agora, uns manifestam. Outros são expulsos sem você sentir que vocês foram expulsos. Para não falar dos demônios que eu falei agora aqui, que não possuem os humanos, mas são espíritos opressores. Estão fora do teu corpo, na tua roupa, no teu cabelo, andam a te seguir, para e passo. É ordenado, cai relâmpago do céu, eles são destruídos ou caem no chão e fogem. Ou então são transportados para as cadeias. Amém? Tem demônios em todo lugar. Glória ao Rei Jesus Cristo. Alguém está me mandando fazer pergunta. Fala da Rebeca Bron. Rebeca Bron. Você está vivendo Rebeca Bron? Viva que evangelho, Rebeca Bron. Rebeca Bron é quem? Está aqui a palavra de Deus. Pá. Vocês querem viver da história do passado. Muitos deles são feiticeiros que se enganaram com homens de Deus. Rebeca Bron. Lá no monte me apareceu um bruxo também. Um menino aí. E ele me falou, já leste esse livro? E ele se vangloriava com o livro de Rebeca Bron. E ele me falou, todo pastor que não ler esse livro não sabe nada. Eu olhei para ele e eu lhe falei, você está lendo esse livro? Eu já li esse livro há mais de 12 anos atrás. Ele assustou. Oh, sim, há mais de 12 anos. Ouviu? Rebeca Bron, é palavra! Aqui tem um mestre que está vos ensinando. Rebeca Bron vos falou o que eu estou a vos falar aqui. Você está a pensar que a libertação é aquilo que ele falou? Libertação não é aquilo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. A libertação é a libertação do pecado. O homem não se converteu, não está liberto. Tudo aquilo é conversa. Propósitos e não sei o que, cerimônias da libertação. Isso é exorcismo. O homem tem que nascer de novo. Eu não estou a dizer que não existe libertação dos demônios. O que adianta expulsar demônio e os homens continuarem no adultério? As mulheres com tuna baby. Os homens olhando nas saias das mulheres, nas traseiras das mulheres, cobiçando as formosuras das mulheres. Você não sabia que o pecado chama demônios? Oh, esse povo. Jesus significa aquele que veio libertar o seu povo do pecado. Busque a libertação do pecado e sereis libertos dos demônios. Aleluia. Busque o selo do alto e nenhum demônio vai entrar em vocês. Se querem fazer propósito de Rebeca Bron, controla que nunca foram libertas as pessoas. Rebeca Bron. Eu não digo que vocês devem se afastar dos ímpios lá de fora, mas se afastam daqueles que dizem ser irmãos, mas são hereges, são fornicadores, são mentirosos, porque são os inimigos de vocês.
Esse afastar deles, sim, é vigiar, por causa deles trazer. Ouviu? Estava falando de quê? A pergunta agora aí. E aí o YouTube interrompeu. Eu estou aqui distraída, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum? Oh, meu Deus. Não, a Rebeca Bruno já passou. Já. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Rei Jesus. Amém? Mais perguntas aí? Varão de Deus, apóstolo, por que que quando estamos orando aparece pensar? Ok. Contra os teus inimigos. E os teus inimigos também se colocarão no lugar conveniente para ser franco atirador contra você. Esse é o na oração. Eles querem, se você não estará firme nos teus propósitos, no teu alvo, porque Barnabé, quando foi na Antioquia, aconselhou os crentes para buscarem a Deus com um propósito no coração. E Paulo disse que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo, os demônios começam a te roubar o alvo, colocam maus pensamentos, colocam frustrações, colocam tudo isso que é para você não ter o alvo a atingir. Então, faz parte. Agora, por isso, você quando está a orar, está a lutar. Lembra, olha o exemplo de oração aqui. Abraão lamentou o tempo que ele estava a esperar por um filho. E Deus lhe disse, eu vou te dar um filho. E ele perguntou, como saberei? Qual sinal tu me mostras que o Senhor vai me abençoar? E Deus lhe falou, prepara sacrifício. Preparou aves, carneiros, não sei o quê, cabras. Três. Então sacrificou metade pôs nesse lado, como se fosse uma fila, e depois vinham as aves do céu para comerem o sacrifício que Abraão tinha feito, as carnes. E ele as enxotava até que ficou cansado e dormiu. E teve uma visão, entrou no sono profundo. Parece o silêncio profundo que houve hoje aqui. Quando eu falei, eu vou curar vocês com silêncio. É incrível. Eu senti, parece que entrei no mundo do espírito, saí do mundo físico e entrei no outro mundo. E todos sentiram esse silêncio. Foi muito estranho, né? Ou então muito espiritual. Ouviu? Sabe por que aqueles aves vinham para comer? Aqueles representavam os demônios, as potestades, os dominadores desse século. Eles vinham para interromper o sacrifício. Queriam devorar o sacrifício. Mas Abraão as enxotava. Essas enxotava continuava a orar. Amém? Quer dizer que você tem que continuar a orar. Eles não querem que você continue a orar. Eles querem desviar você da atenção. Mas você deve perseverar e depois eles vão fugir, como está escrito. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Amém? Deus abençoe. Mas Amo, aquela hora está vazia. Responder, vamos voltou a responder. escrever. Não, lembrei. Graças a Deus. Sabe, você não deve se afastar dos seus parentes por serem pecadores, mas deve vigiar com eles. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, esse aborrecer é você les colocar no lugar deles. Balizas invioláveis, linhas que não podem ser tocadas. Tua fé é inviolável. Sim, deve você continuar contra a vontade deles. E eles também devem fazer o que eles quiserem contra a tua vontade. Vivem juntos, mas porém, cada um servindo o seu Deus, cada um fazendo a vontade do seu Deus. É isso aí. Ouviu? Não é você fazer porque a ignorância dos religiosos cria inimizade, extremismo religioso, não fala com os irmãos, não fala com o pai. Aí depois os falsos profetas vieram aumentar a vossa dor. O teu pai é o feiticeiro, a tua mulher é que está te bruxar, é o teu irmão, o teu filho, papapá. Não, não faça isso.
Como saberás que através do teu testemunho você vai ganhar os teus parentes? Se você lhes odiar, e aliás o cristão não pode odiar, se você lhes excluir no seu dia a dia, como você lhes ganhará? Porventura, eles não têm que ver as tuas boas obras e possam glorificar o nome do Senhor? Jesus disse: estejam acesas as vossas candeias, cingindo os vossos lombos. Sim, aleluia. E diz mais assim: e no mal que vos falam, vocês continuam a fazer o bem, para depois eles possam se envergonhar e possam ver, aleluia, as vossas boas obras no Senhor e possam glorificar o Senhor. Justiça, justiça. Ouviu? Esse é o testemunho de Cristo em nós. Não é se isolar, não é se separar. Não, esse é um pecador. Isso aqui é zelo sem entendimento. E o zelo, quando não tem entendimento, quando não há entendimento no zelo, você destrói tudo. Mas Jesus tinha zelo com entendimento. E ele disse: o zelo pela tua casa, ó Pai, me consumiu. Com entendimento. Ouviu? Estava a se cumprir uma profecia. Mas os religiosos não têm entendimento. Criam inimizade, ódio. Ódio dos pecadores. Você não está vendo as testemunhas de Jeová? Você, se não vai na reunião, não tem jantar. Se você desistir, está expulso. Não está vendo os tucuístas? Os tucuístas também são assim. Os tucuístas, se você não vai para o tucuísmo, é inimigo. Abater. Inimizade. Ouviu? Mas nós não somos assim. Nós coabitamos com os pecadores da nossa parentela, trabalhamos com eles e nós vamos inalar o bom perfume de Cristo a eles. Eles têm que ver que nós somos nascidos de novo, eles têm que ver que nós somos justos, eles têm que ver que nós somos diferentes deles. E isso vai ser mais forte do que lhes falar com palavras: Jesus te ama. Mais forte. Por isso as mulheres lhes foi orientadas para ganhar os seus maridos sem palavras. Por quê? Porque é necessário que a mulher mostre o porte, o caráter, o testemunho de Cristo ao seu marido. Não ir chegar aí, se você não se arrepender, fique calada. Ele tem que ver que você, desde que você nasceu de novo, és uma nova criatura. Ele tem que ver que as obras que você pratica são diferentes do passado. Ele tem que ver que você é mais submissa hoje do que ontem. Ele tem que ver que você é fiel. Ele tem que ver e vai dizer: não, eu quero também o Deus da minha mulher. Já era. Isso funciona para todos, amigos, colegas, tudo, testemunho de Jesus. Mas Mingota Cruz. Apóstolo, tem uma outra forma de ser liberta, senão pelo jejum e oração? jejum e oração, qual é a outra forma de você ser liberto? É aceitar Jesus de todo o coração. Tens demônio, venha para o homem de Deus para te expulsar demônio. Ouviu? E eles receberam a comissão de expulsar demônio. Vão. Em meu nome expulsareis demônios. Você está pensando que tem uma outra forma mágica? Não tem. Não tem. Você está pensando que o teu jejum vai te libertar dos demônios? Se estás possesso, você precisa ser liberto por um homem que tem autoridade sobre os demônios. E depois é que você vai jejuar. Ouviu? Não entenderam isso, né? Glória ao Rei. Então eu não preciso jejuar. Pode jejuar, não tem problema, não há mal nisso. Mas você precisa, glória, de ser liberto por alguém. Agora, Deus tem a sua soberania, Ele pode te libertar sem a participação do homem. Mas o mais sensato e é mandamento é homens comissionados vão, expulsem demônios. É meu nome. Porque eram endemoniados. Um endemoniado é um prisioneiro. Você vai se libertar como? Se você é preso. Nenhum prisioneiro se liberta ele próprio. O prisioneiro é liberto por um liberto. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque Jesus era liberto. Moisés teve que sair da escravidão para ir libertar os seus irmãos. Enquanto ele era escravo, camuflado na casa do rei, não conseguiria libertar os hebreus. Ouvistes o povo da terra. E eu estou aqui para vos libertar. Glória. Mas Nzani Chiesa. Apóstolo, fala sobre os pedófilos. Já nascem com esses desejos? Ou fazem pactos? nascer com desejo como? Agora, é verdade que há pessoas que herdam essas coisas aí. O pai era pedófilo, então é uma maldição hereditária que vai passar para o filho, não sei quem. Ok, é possível que isso aconteça. Mas tudo, as pessoas encontram aqui a maioria das coisas, das maldições. Existem maldições herdadas e maldições adquiridas. Já falei disso aqui. As herdadas é aquilo que você recebe dos teus pais. O pai era bêbado, depois você torna bêbado. O pai era diambero, drogueiro, o filho depois se torna drogueiro.
É só passagem de testemunhos. O demônio que viveu no pai, o pai morreu, ou então o pai está velho, ele vai passar para o filho. A mãe era prostituta, sim, existe isso aí. Mas há coisas que se alcançam aqui na terra, através de pecados, de maldições. Você falou, claro, os demônios andam à solta à procura de casas. E cada demônio tem a sua função. Ouviu? Por isso você vê que os demônios todos não operam, cada um fazendo a mesma coisa. Há o espírito do cigarro. A missão dele é só você fumar. Há um espírito do álcool. Pode-se considerar espírito do vício. Espírito de prostituição. Por isso você vê que os pedófilos, eles só querem crianças, porque é o demônio que lhe leva a fazer isso. E esse demônio ou nasceu com ele, por causa da herança, ou foi a esses mais ou menos as mulheres que vão lá nos quimbandeiros para buscarem filhos. Os filhos já nascem amaldiçoados. E os demônios que entrarem na vida daquela criança vão usar aquela criança quando ele. Ok. Feito isso, essa pessoa recebeu aquele demônio e vai ser aquele demônio. É um escravo. O escravo não faz o que ele quer, mas o seu senhor é que dita as regras. E assim o espírito de pedofilia entra assim. E aquela pessoa só quer violar crianças. Só sente prazer. Não é que eles não na terra. Encontra tudo aqui. Ok? Mas José Sócrates de Oliveira. Aquela tal profeta Nair do fim do mundo, que é o fim do mundo, e são vários. Ok. Júlio César. Apóstolo, Davi falava coisas muito profundas. Até referia-se como o próprio Cristo. Glória a Jesus. Davi está aqui. Davi não foi no céu. Falava de um outro. Ele se revia, parecia que é ele, mas não é. Mas é verdade que passou muitas das coisas que Jesus passou. Por que me desamparaste? Porque são orações proféticas que ele fazia quando fugia do seu chefe, Saul. E ele pensava que ele estava a falar por si mesmo. É melhor voltar no Facebook, porque vai chegar a hora, eu não vou parar mais. Vou continuar a pregar para os de Facebook. Vocês que têm Facebook, passam no Facebook. Vocês que não têm, já mandei para vocês passarem a ter os aplicativos do Facebook. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu não ganho dinheiro com o YouTube para insistir por causa das visualizações. Glória ao Rei Jesus Cristo. Qual a pergunta que eu estava a explicar? Que o Espírito de Jesus Cristo, que já é profeta, já falou a respeito do seu sofrimento e da glória que seguiria. Então, em Davi também, talvez os profetas não se personificaram, mas Davi, como figura, se personificava. Por isso você vê que Davi judeu, ou então Davi é espécie de Cristo, rei e profeta. Estás a ver, né? E também saiu como sacerdote. Ele foi oferecer sacrifício na era da Araúna, que só sacerdotes levitas é que tinham o direito de fazer isso, mas Deus aceitou. Aliás, o próprio Deus é que lhe mandou. É incrível, Davi, né? É? Sim, assim será. Era a figura do reino de Cristo.
sumo sacerdote e rei dos reis. É muito forte, né? Glória, mas Apóstolo, na Bíblia tem os profetas maiores e menores. O que determina essa distinção? Os níveis espirituais? quando Jesus falava dos ricos, ele falou: não são ricos os que não são, não são ricos perante o Senhor. Os níveis espirituais que mostra grande, também maior será a obra que ele vai fazer, porque tudo será maior também, conhecimento, revelação, unção, autoridade, poder, sim. E mesmo a vocação, se é para ser um grande profeta, ou profeta maior, terá, por isso os profetas maiores, mas também sofreram. Você não quererá. Deus vocacionou ele para ser um profeta grande, maior e não menor. Ele tem que pagar o preço, tem que trabalhar mais que os outros. Ouviu? O mesmo Deus que te vocacionou para isso é que te leva no caminho da vida, no deserto da vida. Olha Isaías, 3 anos num. Ezequiel, 390 dias, só começa de maldições através do sexo ilícito. Essa transferência de maldições é demônios, problemas. Sim, o que você não tinha, ele vai te dar com ele. O que ele não tinha, ela também vai lidar com ele. É incrível. Sim, para não falar, glória a Jesus, da bruxaria que se aproveita dessas práticas para matar as pessoas. Eles consagram homens, consagram mulheres. Todo homem que faz sexo com aquela mulher é roubado tudo o que é dele, no espírito. E quando a tua sorte, como ela é chamada, te foi roubado no espírito, no físico você vai sofrer. Começa o sofrimento, a miséria. Se era rico, fica pobre. Se era empregado, fica desempregado. Se era curado, fica doente, morre, bêbado, viciado, porque ele prende o teu espírito. Para não falar, uns desprende as almas. Muitas bruxas foram liberadas no mercado da Sexolândia. Muitos bruxos foram liberados no mercado. São preparados lá no ocultismo e são enviados com os ornamentos da Jezabel para atrair os homens. Por isso você vê muitos estão a ficar pobres, ficar na miséria, doentes, paralíticos, apanham AVC, HIV, miséria, desempregos. O era chefe foi despromovido, perdeu a função. A mulher se mete com todos esses bandidos, todos que estão cheios de dinheiro, que o dinheiro dele é de feitiço. Aquilo é morte que você está levando na tua casa. Vai fazendo sexo com esses indivíduos aí, endinheirados, que o dinheiro é do feitiço, eles estão a lhes comprar para aumentar o dinheiro deles. Vocês que se metem com os falsos profetas da Nigéria, ou então da semente do Tibi Joshua, vocês nunca mais sereis os mesmos. Eles compraram vocês ficam presos, e eles continuam a aumentar o seu poder. Por isso os falsos profetas só gostam de mulheres casadas e virgens. São um alvo para eles, porque fazer sexo com uma mulher casada no mundo do espírito aumenta mais o poder, sim, do que de uma prostituta. Fazer sexo no mundo do espírito, para aqueles que fazem pacto do sexo, ou então do sucesso, mas tem que fazer sexo com uma mulher virgem, é terrível. Com as crianças, pedofilia, meninas seladas, fontes seladas, como dizia Jeremias. Aliás, Salomão, eles aumentam a carga, a unção diabólica, o poder, a fama, a riqueza, a autoridade para adivinhar, tudo isso aí. Os políticos destroem meninas, os famosos, o dinheiro que eles te dão é próprio veneno, é maldição. Mulheres poderosas que têm pacto com o diabo vão fazendo sexo com meninos, com rapazes ignorantes, coitado. Lhe dá um carro, mas ele não sabe que compraram a sua vida. Daqui a pouco você vai ver aquele menino, começa a babar. Mas esse menino era bem inteligente, estava na universidade. Foi comprado. Foi roubada a sua alma, o seu espírito. Não brinque com sexo. Sexo é muito espiritual. É bênção no casamento.
é maldição fora do casamento. Amém? Obreiro Dinei Oliveira. Apóstolo, quando a filha... Inimigo. Agora a filha está. Chegou a hora! Chegou a hora! E os nazireus são homens santos. E